Das autoescolas, a verdade que ninguém te conta. Senhoras e senhores, estamos diante de um caso de opressão institucionalizada, um verdadeiro atentado aos direitos fundamentais do cidadão. A obrigatoriedade das autoescolas no Brasil não é apenas um entrave burocrático, mas um mecanismo de arrecadação que fere a liberdade individual e impede milhões de brasileiros de alcançarem mobilidade, crescimento profissional e independência financeira. Estamos falando de um sistema que força o trabalhador a pagar um preço absurdo para exercer um direito básico, enquanto em países de primeiro mundo como Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, qualquer cidadão pode se preparar de maneira independente e prestar os exames de habilitação sem depender de uma autoescola. A pergunta que fica é: por que no Brasil essa liberdade é negada? O que diz a legislação? A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 13, é clara e garante que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Ou seja, desde que o indivíduo demonstre aptidão para dirigir por meio de exames práticos e teóricos, o Estado não tem o direito de impor barreiras financeiras e burocráticas que impeça de obter sua habilitação. Mas é exatamente isso que acontece. A Resolução 789 de 2002 do CONTRAN obriga o cidadão a frequentar autoescolas presenciais em centros de formação de condutores, CFCs, mesmo quando sua capacidade de aprendizado permitiria uma preparação autônoma. Esse tipo de exercício fere frontalmente o princípio da liberdade e cria um monopólio que beneficia apenas um grupo, os dos donos das autoescolas. E o povo, o trabalhador que precisa da CNH para progredir profissionalmente. Esse é jogado à mercê de um sistema predatório. Enquanto o Brasil impõe barreiras desnecessárias, países desenvolvidos adotam modelos flexíveis que garantem ao cidadão o direito de aprender a dirigir sem depender de um sistema obrigatório e oneroso. Nos Estados Unidos, por exemplo, basta que um candidato aprenda com um instrutor particular ou familiar e passe nos testes exigidos pelo Estado. No Canadá e no Reino Unido, a liberdade da escolha é um pilar essencial. Quem quiser pagar por um curso, paga. Mas quem preferir aprender de outra forma, pode fazê-lo sem impedimentos. E aqui no Brasil? Aqui, o trabalhador é obrigado a desembolsar quantias exorbitantes, sem sequer ter a opção de se preparar de forma independente. Isso não é ensino, é extorsão. Se a autoescola fosse apenas uma opção, tudo bem, mas não é. O custo da CNH no Brasil é um dos mais altos do mundo, ultrapassando R$4.000 em algumas regiões. Isso significa que milhões de brasileiros que poderiam estar trabalhando como motorista, entregadores ou até apenas dirigindo para facilitar suas vidas estão sendo impedidos por uma exigência puramente financeira. Qual é a lógica de um Estado que dificulta o acesso ao transporte individual, enquanto a infraestrutura pública é deficiente? Isso não é uma política de segurança, é uma política de arrecadação. Existe a falácia da segurança no trânsito. Muitos argumentam que a obrigatoriedade das autoescolas garante motoristas mais bem preparados. Ele apenas cobra por um certificado sem garantir o aprendizado real. Muitos condutores recém-habilitados saem das autoescolas sem confiança e sem prática suficiente. Mas, se isso fosse verdade, os índices de acidentes no Brasil não seriam tão alarmantes. A realidade é que o sistema atual não forma bons motoristas para enfrentar o trânsito. A segurança no trânsito não vem da obrigatoriedade da autoescola, mas sim de uma avaliação rigorosa e imparcial do candidato. Se o exame prático e teórico forem bem estruturados, a formação pode ser feita de diversas formas, como já ocorre em vários países desenvolvidos. Para concluir, o direito de escolha não pode ser negado. O Brasil precisa urgentemente rever essa legislação absurda que obriga os cidadãos a dependerem de autoescolas para obterem sua CNH. Esse sistema é injusto, elitista e contrário aos princípios básicos de liberdade garantidos pela Constituição Federal. O direito de dirigir não pode ser um privilégio de quem pode pagar por um curso obrigatório. Deve ser um direito acessível a qualquer cidadão, capaz de demonstrar sua aptidão nos exames oficiais. Chega de barreiras,
Chega de monopólio, chega de exploração, não aguentamos mais, a autoescola deve ser uma opção, não uma imposição? Qual a sua opinião com relação a isso? Aqui é João Couto. Aguardo o seu comentário. Tchau, até o próximo vídeo, que Deus continue te abençoando.